povo! Professor André Silva na área. Vamos focar hoje nas orações subordinadas adverbiais. Orações porque estamos analisando o período composto, né? Subordinadas porque elas dependem uma das outras. Eu tenho uma oração principal e essa oração subordinada funciona para ela como se fosse um advérbio, ok? Toda a oração funcionando como advérbio em prol da outra. Vamos lá então? O primeiro tipo é a oração subordinada adverbial causal. Qual é o sentido, né? Em todas elas vocês vão ver exatamente essa palavrinha aqui de circunstância. Em todas elas vocês precisam lembrar que exprimem uma circunstância, por quê? Porque estamos falando do advérbio, da classe gramatical advérbio. Mas aqui, como é a análise do período composto, vamos focar em circunstância de causa, circunstância de tempo. Vai focar numa circunstância específica, tudo bem? E lembrando, toda oração funciona em pró da outra, no sentido de subordinação, exprimindo ali uma circunstância de causa, nesse caso. E aí, quais são as principais conjunções? Porque, pois, que, como, já que, posto que, uma vez que e porquanto. Gente, lembrem-se do seguinte: toda vez que eu falar em oração subordinada adverbial, o próprio nome já vai me entregar a função dela. Quando eu falo na causal, a causa, na temporal, o tempo, tá? Eu só quero frisar com vocês aqui os pontos principais, as conjunções que eu preciso focar e qual é a função de cada uma, tá bom? Vamos lá. Exemplo: já que está chovendo, ficaremos em casa. Gente, qual é a oração principal? Ficar em casa. E como é que eu sei, professora, qual é a oração principal? Aquela que não tem conjunção, gente. Vê só. Já que está chovendo, qual que é a causa ali de ficar em casa? A chuva. Então, a chuva aqui está na primeira oração. Esta oração é a oração subordinada adverbial causal. Partindo aqui para o próximo tipo, temos as orações subordinadas adverbiais consecutivas, tá? A consecutiva vai exprimir a ideia, a circunstância de consequência. Principal conjunção aqui é o que, mas ele sempre virá precedido de tal, tão, tanto ou até mesmo a palavrinha tamanho. Como assim, professor? Olha só. Antes do que virá sempre um tanto. Gritei tanto que fiquei sem voz. Vejam aqui, na outra que estávamos analisando. A causa de ficar em casa, né? Então, ficar em casa é a minha oração principal, é a chuva, né? Aqui é o contrário, é a consequência. Olha só, eu gritei, por isso eu estou sem voz, tá? Então, oração principal é sempre a informação principal a ser dada. E o outro, que aqui funciona como uma consequência, é a oração subordinada adverbial, no caso, consecutiva. Gritei tanto, qual foi a consequência? Fiquei sem voz, certo? A seguinte é a condicional. Vai exprimir uma ideia de uma circunstância de condição. Quais são as principais conjunções? Caso, se, desde que, contanto que, sem que. Essas são as condições mostradas. Vê só. Você fará uma boa prova. Qual é a condição para isso? Desde que se esforce. Então, veja, a conjunção vai me entregar qual é a oração subordinada e também vai me entregar qual é o sentido, qual é a circunstância que está ali aparente, ok? Esta primeira é a oração principal, você fará uma boa prova, e a segunda é uma oração dependente desta outra. Então, é classificada como oração subordinada adverbial condicional, ok? Já na próxima, eu tenho a oração subordinada adverbial concessiva. Tem uma ideia, né? Mostra ali uma circunstância de concessão ou de permissão. Como assim? Eu tenho ali uma permissão sendo dada, tá? Então, as principais conjunções são embora, a menos que, se bem que, ainda que e conquanto que. Algumas pessoas foram à festa, embora estivesse chovendo. Qual é a informação principal aqui? É a chuva? Não, a informação principal aqui é que alguém foi à festa, né? Eles estão lá, mesmo, né,
é estando chovendo. Lembrem-se, é uma concessão, embora estivesse chovendo. A permissão dada aqui é pela chuva? Talvez, né? Mas mesmo assim eles foram, mesmo estando chovendo. Não tiveram permissão para isso, mas foram. Entenderam? Então, por mais que alguns não tivessem ido porque não fossem permitidos, outros estavam lá independente da permissão. Então, lembrem-se, circunstância de concessão, ok? A próxima é a oração subordinada adverbial conformativa, que tem como circunstância a conformidade, né? Principais conjunções aqui: conforme, consoante, como, segundo e destarte, tá? Destarte. Olha o exemplo. Realizamos o nosso projeto conforme o combinado. Então, de acordo com o que foi combinado, foi realizado aquele meu projeto. Qual é a informação principal aqui? Que o projeto foi realizado. E a oração subordinada? Conforme o combinado. Então, vejam, gente, sempre foca na conjunção. No caso aqui, a conjunção utilizada foi o conforme. O nome dessa oração aqui que está destacada é oração subordinada adverbial conformativa. A comparativa agora. Oração subordinada adverbial comparativa. Ela tem uma circunstância de comparação. Como eu vou focar aqui, já que todas as minhas conjunções são iguais, são parecidas, professora? Lembra que quando for comparativa, você vai trocar por igual. Ou vai mostrar ali uma comparação entre um e outro, vai perceber uma comparação entre um e outro. Olha só, Maria era estudiosa, Maria era mais estudiosa que seu irmão. Maria era mais estudiosa que seu irmão. Gente, Maria é estudiosa. Mais que quem? Que o seu irmão. É uma comparação, tá bom? Então, essa é a oração principal e a segunda é a oração subordinada adverbial comparativa. E aí, vamos analisar a oração final, que é aquela que exprime, que mostra o sentido ali de finalidade, tá? Eu posso trocar por quê? Por para quê? Para que funcionou isso daqui? Por mais que as conjunções principais sejam para quê, a fim de quê, o próprio quê e o porquê, eu preciso focar qual é a finalidade da minha oração principal. Todos trabalham. Para que eles trabalham? Para que possam vencer. Todos trabalham a fim de que possam vencer. Entenderam? Então, todos trabalham, pois querem vencer. Essa minha conjunção, né? Essa minha conjunção aqui de subordinação vai ter o sentido de finalidade, ok? Oração principal, todos trabalham. Oração subordinada adverbial final, para que possam vencer. Oração subordinada adverbial temporal vai focar na circunstância, claro, né, gente, de tempo. E as principais conjunções são antes que, logo que, depois que, assim que, desde que, sempre que, enquanto e quando. Tenho que lembrar que o tempo aqui é marcado pelo que vem antes do que, né, galera? Então, antes, logo, depois, desde, sempre. Então, eu tenho que focar no que está antes do que aqui. Fico feliz sempre que vou visitar os meus sobrinhos. Qual é a informação principal? Que eu fico feliz. Quando eu fico feliz? Olha o tempo. Sempre que vou visitar os meus sobrinhos. Então percebam: oração principal, oração subordinada adverbial temporal. Oração subordinada adverbial proporcional. Vai exprimir, vai te denotar uma ideia, né? Uma circunstância de proporção. Essa proporção, ela será medida pelas conjunções, à medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos. Então vejam, eu estou ali proporcionando, é como se eu estivesse fazendo uma medida, né? Colocando ali uma medidinha de café na água, por exemplo. Então eu estou condicionando eu estou mostrando, eu estou focando na circunstância de proporção, tá? À medida que o tempo passa, a chuva aumenta. Qual a informação principal aqui, gente? Que o tempo está passando ou que a chuva está aumentando? Que a chuva está aumentando. Então, essa é a minha oração principal. À medida que o tempo passa, não é uma oração que depende da outra? Então, é oração subordinada. Tem uma função de mostrar a circunstância dessa chuva quando, né? Quando
à medida que aquela chuva tá sendo mostrada ali, então é proporção. Qual é a classificação dessa oração? Oração subordinada adverbial proporcional, certo? E por fim, temos a oração modal, a oração subordinada adverbial modal, que é aquela que vai mostrar o modo. É aquele advérbio de modo, tá, gente? A principal conjunção aqui é o sem que, é uma locução adverbial, na verdade. E ela vem mostrando o quê? Entrou na sala sem que cumprimentasse ninguém. Qual foi o modo como ela entrou na sala? Ela ou ele, né? Não tem aqui especificando o gênero. Entrou na sala sem que cumprimentasse ninguém. Não é o modo? Se é o modo, então eu tenho uma oração subordinada aqui no caso. Oração principal entrou na sala. E oração subordinada adverbial modal é essa que está marcadinha, né? Aqui vem ali com a conjunção, tudo bem? Lembrem-se, o foco principal é a conjunção e vai depender da minha circunstância aqui, o contexto. Em seguida, vamos analisar agora as orações reduzidas. O que são orações reduzidas? Gente, foca no seguinte, são aquelas que não começam com conectivos, mas elas vão apresentar o mesmo sentido que como se tivesse o conectivo. Ai, meu Deus. Vamos lá, foco. A oração, né? Ali eu tenho mostrando uma oração que é dependente da outra e que eu vou precisar do quê? Forçar um pouquinho mais a minha cabeça para que eu entenda que ali é parecido, parece que tem, no sentido tem uma conjunção. Só não foi mostrada, mas eu sei que tem. Então a conjunção aqui vai aparecer implícita. Vocês precisam pensar um pouquinho mais. Então, elas não vão apresentar conectivos, mas eu tenho que lembrar que olhando para a minha forma nominal do verbo, que é o gerúndio, o particípio, o infinitivo, eu tenho que lembrar quando eu olho para essa forma nominal do verbo, eu vejo ali um conectivo implícito. Vamos lá. O infinitivo, gente, para quem não lembra, é só focar no ar, e ir na finalização do verbo, tá? Lembrem-se disso. O gerúndio, eu tenho que lembrar no ando, endo e indo. Tem uma aula de verbos aqui, nesse para quem não lembra, tá? Para quem ainda não lembra, tem uma aula de verbos aqui no canal. Vai lá dar uma olhadinha. Então, ó, gerúndio, ando, endo e indo. Particípio, apenas o ado e o ido. Terminado, fugido, trabalhado, trabalhando, é gerúndio. Então, foquem nisso, na terminação do verbo que está sendo apresentado ali. Não tem conjunção, tá vendo? Vocês percebem que não tem conjunção nenhuma aqui? Não tem conjunção, mas é como se tivesse. Vejam só. No infinitivo, vale a pena trabalhar tanto assim? Eu estou fazendo a pergunta, né? Será que vale a pena o quê? Trabalhar tanto assim? Como ficaria se tivesse ali uma conjunção? Se tivesse uma conjunção, galera, ficaria o seguinte: vale a pena que você trabalhe tanto assim? Então, essa oraçãozinha aqui que está destacada, ela está implícito nela, tem uma conjunção implícita, ok? Já no gerúndio, chegando em casa, ligue para mim. Chegando em casa, ligue para mim. Esse chegando em casa não é o tempo. Olha só, quando você chegar em casa, faça o quê? Ligue para mim. Gente, foca no seguinte, eu não tenho a conjunção aqui, mas ela está implícita. Eu sei que é o quando, ok? No caso, essa oração aqui seria uma oração subordinada, substantiva, subjetiva, né? Porque o meu sujeito está aqui dentro dessa oração que está implícita, né? Dessa conjunção que está implícita. Já aqui eu tenho gerúndio, no gerúndio eu tenho chegando em casa, é quando chegar, então eu tenho tempo. Se eu tenho a circunstância de tempo, eu tenho uma oração que é subordinada, adverbial, temporal, ok? Aqui no particípio, olha só, terminado o jogo, começou a confusão. Terminado o jogo, começou a confusão. Eu posso trocar por qual daquelas conjunções que nós vimos hoje? Assim que terminou o jogo, começou a confusão. Não posso trocar? Posso. Se eu posso trocar, significa que a minha conjunção está implícita. Se estiver implícita, significa que é uma oração reduzida por particípio, ou por infinitivo, ou por gerúndio. Tudo bem? Esse é o nome da minha oração. Aqui, gente, eu vou classificar
como oração reduzida de gerúndio e colocar entre parênteses ali a função dela, tá? Então, por mais que não tenha conjunção, eu classifico como se tivesse, está implícito. Tudo bem? Galera, chegamos ao fim de mais uma aula, tá? Espero que tenha dado aí para entender, tenha esclarecido algumas dúvidas. Caso não tenha entendido, entre em contato comigo por uma das plataformas, pelo Instagram, por aqui mesmo. Comenta nesse vídeo, tá bom? Não deixa de tirar sua dúvida. Beijo no coração de vocês, até a próxima!